Os arquivos secretos do Vaticano. O que eles não querem que você saiba. Você já parou para pensar no que será que existe por trás dos muros do Vaticano? Que segredos será que estão guardados a 7 chaves? Quais mistérios será que estão escondidos nos arquivos mais secretos, longe da curiosidade de todo mundo? Hoje vamos dar uma espiadinha em um dos lugares mais misteriosos e protegidos do mundo. Os arquivos secretos do Vaticano. Um verdadeiro baú de informações, com documentos que datam de séculos atrás e que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história. Prepare-se para uma viagem ao desconhecido e para descobrir o que não querem que você saiba. A história e o propósito dos arquivos secretos do Vaticano. Bem no coração de Roma, protegido por muros e segurança máxima, fica o Arquivo Apostólico do Vaticano, que antes era conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano, com mais de 85 quilômetros de prateleiras abarrotadas de milhões de documentos históricos. Esses arquivos são muito mais do que um simples depósito de informações. Fundado oficialmente pelo Papa Paulo V em 1612, o objetivo sempre foi proteger os segredos e interesses da Igreja Católica. Agora, imagine a quantidade de informação guardada nesses arquivos. Desde cartas entre papas, tratados entre países, documentos de julgamentos importantes como o de Galileu Galilei, até textos da época medieval. E apesar de a palavra secreto dar a entender que algo está escondido e ninguém pode ver, a palavra secretum em latim significa privado. Então, na verdade, são os arquivos privados do Papa, que só algumas pessoas podem ver. É como se fosse o diário secreto do Papa, sabe? Mas o que faz esses arquivos serem tão interessantes é o que eles representam. Eles são como testemunhas de decisões que mudaram o rumo da humanidade e o próprio poder da Igreja Católica ao longo do tempo. E com o passar dos séculos, os rumores e teorias da conspiração só aumentaram a curiosidade e o mistério sobre o que pode estar escondido por trás desses muros. Documentos polêmicos e segredos escondidos. Por que será que o Vaticano faz tanto segredo com certos documentos? O que será que eles escondem com tanto cuidado? O que pode ser tão cabeludo que precisa ficar escondido por tanto tempo? A resposta pode estar em alguns dos documentos mais polêmicos que, se a gente acredita nos boatos, estão guardados nesses arquivos. Vamos dar uma olhada em alguns desses mistérios. As cartas de Martinho Lutero. Dizem que o Vaticano tem uma coleção enorme de cartas e escritos de Martinho Lutero, o cara que deu início à Reforma Protestante. Esses documentos podem revelar detalhes sobre como a Igreja Católica reagiu ao movimento protestante e quais foram as estratégias secretas para pará-lo. O julgamento de Galileu Galilei. O julgamento de Galileu é um dos eventos mais tensos da história da Igreja Católica. Apesar de algumas partes do julgamento terem se tornado públicas, muita gente acredita que os arquivos secretos escondem detalhes que mostram a Igreja tentando impedir o avanço da ciência para se manter no poder. As cartas do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. O Papa Pio XII é uma figura controversa na história da Igreja, principalmente por causa da sua postura durante o Holocausto. Rola um boato de que os documentos guardados no Vaticano revelam muito mais sobre o que o Papa sabia e o que ele fez, ou deixou de fazer, durante esse período tão obscuro da história. Documentos sobre exorcismo e práticas ocultas. E para aumentar o mistério, dizem que existe uma coleção de documentos sobre exorcismos e práticas ocultas tão sinistras que a Igreja prefere manter tudo em segredo. Esses são só alguns exemplos de documentos que muita gente acredita que estão escondidos nas entranhas do Vaticano. O fato é que, seja para proteger a fé, o poder ou por medo de escândalos, esses documentos continuam inacessíveis ao público, gerando todo tipo de teoria e especulação sobre o que realmente está escrito neles. O acesso limitado
e a política de sigilo. Aposto que você está se perguntando: quem pode entrar nesses arquivos? Quem tem a chave da porta secreta? E a pergunta que não quer calar: por quê? A resposta para essa pergunta é justamente o que torna os arquivos secretos do Vaticano tão misteriosos. Até o começo do século XX, era quase impossível entrar lá. Só quem fazia parte da cúpula da igreja tinha acesso, era mais fácil ganhar na loteria. Foi só em 1881, com o Papa Leão XIII, que alguns poucos acadêmicos escolhidos a dedo puderam dar uma olhada nos arquivos, mas com um monte de regras para seguir. Conseguir permissão para colocar os pés nos arquivos apostólicos do Vaticano é mais difícil que a prova de OAB. Só quem é formado em universidades renomadas e reconhecidas pelo Vaticano pode pedir autorização. E precisa dizer exatamente quais documentos quer ver. Nada de ficar fuçando por aí. E mesmo quem consegue, só pode dar uma olhadinha em uma parte bem pequena do material. O sigilo e o controle são tão grandes que, ao longo dos anos, surgiram várias teorias da conspiração e especulações sobre o que o Vaticano não quer que o mundo veja. Teorias da conspiração e verdades ocultas. Essa falta de transparência toda e o mistério em torno dos arquivos alimentam teorias da conspiração no mundo inteiro. É claro que a galera adora um mistério, né? Tem gente que jura de pé junto que os arquivos secretos do Vaticano escondem documentos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre o cristianismo e a história da humanidade. As teorias mais maluquinhas falam de contatos com extraterrestres, textos que não entraram na Bíblia de propósito, tipo um evangelho secreto, e até profecias secretas sobre o fim do mundo. Já outras pessoas acreditam que existem provas de armações políticas e econômicas que aconteceram há séculos, mostrando o poder que a Igreja Católica tinha nas decisões que moldaram o mundo como a gente conhece hoje. Apesar de muitas dessas teorias parecerem coisa de filme, elas mexem com a imaginação do público, principalmente porque o acesso aos arquivos continua restrito. A mistificação e a realidade. Os arquivos secretos do Vaticano continuam sendo um dos lugares mais misteriosos e inacessíveis do planeta. O que tem lá dentro, essa mistura de fatos e teorias, cria uma aura de mistério irresistível que faz todo mundo se perguntar: o que será que eles estão escondendo de nós? Será que um dia a gente vai poder ver tudo o que está guardado lá? Será que o segredo vai ser revelado? Ou será que os arquivos vão continuar sendo um mistério, protegidos pelas muralhas do Vaticano e pela Igreja Católica? Enquanto a gente fica aqui pensando, uma coisa é certa: o que eles não querem que você saiba continua sendo um dos maiores segredos da humanidade. E talvez o mais interessante seja justamente isso, a busca pela verdade em um mundo onde poder e religião andam lado a lado, muitas vezes encobertos por um véu de mistério.